Chegou o fim de mais um dia. Talvez você esteja se sentindo cansado, esgotado fisicamente e emocionalmente, carregando pensamentos que parecem não querer silenciar. Mas agora é hora de entregar tudo nas mãos de Deus. Este momento vou ler alguns capítulos da Bíblia, e vai ter também alguns estudos bíblicos para você dormir tranquilamente. Então vamos começar com Mateus 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus baptizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Salmo 117. Louvai ao Senhor, todas as nações. Louvai-o, todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 123. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Salmo 150. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Agora vamos aos estudos bíblicos. Às vezes você já pensou: por que às vezes as tentações parecem incontroláveis e acabamos entrando no pecado? Muitas vezes achamos ou pensamos que estamos firmes na presença de Deus, que estamos fortes, porém mesmo assim pecamos. Mas por que isso acontece? Bom,
Muitas das vezes, achamos que estamos na presença de Deus, mas não percebemos pequenas coisas que fazemos que nos afastam de Deus, seja uma mentira, uma cobiça, luxúria. Isso nós fazemos sem perceber, momento em que damos ouvidos à tentação e cometemos o pecado. Muitas das vezes, pedimos perdão a Deus e, em menos de uma semana, cometemos os mesmos erros. Já parou para pensar que, cada vez que fazemos isso, parecemos ainda mais com o que a palavra diz em Provérbios 26, 11, que diz assim: Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Isso acontece quando não nos arrependemos sinceramente ao nosso Deus. Basicamente, queremos novamente a sensação do pecado, mesmo sem perceber, e imitamos a mulher de Ló, que olhou para trás. Eu sei que não é fácil. Eu sei que, a todo momento, o pecado está batendo no nosso coração e nos induzindo ao pecado. Porém, temos que ser fortes. Devemos imitar os passos de Jesus. Jesus ficou 40 dias no deserto em jejum. Mas o diabo justamente veio tentar Jesus quando se passaram os 40 dias, quando Jesus estava com fome. Porém, sabemos que Jesus repreendeu o diabo. Assim, nós devemos fazer também igual a Jesus. Não importa as circunstâncias, devemos orar a Deus para vencer todos os pecados. Lembre-se de Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Devemos também lembrar de Jó, que mesmo em momentos difíceis, não deixou de seguir a Deus. Jó perdeu tudo, foi provado de todas as formas possíveis, mas ele permaneceu fiel. E é isso que Deus espera de nós, um coração arrependido. Salmos 51:17 diz que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A verdade é que a vida cristã é uma jornada diária. Não é sobre nunca cair, mas sobre levantar com arrependimento sincero e buscar ser melhor a cada dia. É reconhecer nossas fraquezas com sinceridade perante Deus. Devemos olhar a nossa falta de vigilância. Jesus disse: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Não adianta só dizer que ama a Deus ou se arrepender e voltar ao pecado. O pecado ataca quando menos esperamos, e quando a gente percebe, já caiu. Mas Deus não nos chama para viver presos num ciclo de culpa. Ele nos chama para viver em liberdade, em obediência, em santidade. Chega de viver uma fé superficial, chega de brincar com o pecado. Tá na hora de se posicionar, de decidir que você vai lutar de verdade. Estando na presença de Deus, você pode vencer qualquer batalha. Seja forte e corajoso. Não olhe mais para trás. Não deseje mais o pecado do qual Jesus te tirou, dando a sua vida para salvar a todos nós. Jesus te dá força para vencer o que hoje parece impossível. E se em algum momento você vacilar, lembre-se, Deus não te chama para a batalha sem te dar força para vencer. Ele não desiste de você. Antes de finalizar, lembre-se de Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar para mais pessoas e inscreva-se no canal para mais vídeos. Fiquem todos com Deus, e tchau! Os ensinamentos de Jesus Cristo são o alicerce para a nossa fé e podem ser resumidos em ênfase no amor, no perdão, na humildade, na fé, na justiça e na promessa da vida eterna. Desde o início de seu ministério, Jesus deixou claro que o maior mandamento era amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Em Mateus 22:37-39, ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor que Jesus nos ensinou não é apenas uma emoção, mas uma prática diária, que se manifestava no cuidado pelos outros, inclusive pelos nossos inimigos. Em Mateus 5:44, Jesus ensina assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam
e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui Jesus deixa claro que não adianta amar ou perdoar apenas as pessoas que nós amamos, pois Jesus morreu não foi para salvar apenas as pessoas que seguiam ele, mas Jesus salvou e perdoou a todos nós. Outro pilar fundamental nos ensinamentos de Jesus é o perdão. Em resposta à pergunta de Pedro sobre quantas vezes deveria perdoar o irmão, Jesus afirmou: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Além disso, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que devemos pedir a Deus: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12. E Jesus ainda advertiu em Mateus 6, 14 a 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Quem não perdoa demonstra que não entendeu o perdão que recebeu de Deus. O perdão é a base do relacionamento com Deus e com as pessoas. Efésios 4, 32 reforça: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A humildade também é um traço essencial da vida cristã segundo Jesus. Ele, que sendo Senhor, lavou os pés dos discípulos, ensinou que no reino de Deus, o maior entre vós será vosso servo. Mateus 23, 11. A fé é um outro ponto muito importante. Jesus frequentemente realizava curas e milagres dizendo: a tua fé te salvou. Em Mateus 17, 20, Jesus fala: e Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E sempre devemos ter fé, pois Jesus ensinou para todos nós em João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não importa a sua dificuldade ou seu medo, ou até mesmo suas doenças. Apenas tenha fé em Deus e em Jesus Cristo, pois o único caminho que você tem para se aproximar de Deus é através de Jesus. Um outro ponto muito importante também foi os ensinamentos de Jesus com as parábolas. Entre elas, vou destacar a parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas 10, 25 a 37. A grande lição que Jesus ensina é que, não importa quem seja a pessoa que devemos ajudar, devemos apenas ajudar com um coração sincero. Devemos ajudar o próximo com compaixão igual o samaritano fez. Não devemos ajudar com um pensamento de recompensas no futuro. É para ajudar de coração. O samaritano não pensou em recompensas futuras, nem ajudou esperando algo em troca. Ele simplesmente viu a dor de seu próximo e foi movido por misericórdia. Ele tratou das feridas do homem, cuidou dele, pagou suas despesas e fez tudo isso por amor, não por interesse. Agora, um outro ponto também muito importante é o anúncio do reino de Deus. Jesus diz em Mateus 4:17: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus deixa muito claro para todos nós arrepender de nossos pecados. Porém, devemos saber que o arrependimento deve ser sincero e verdadeiro. Arrependimento é uma mudança de direção, é virar a chave e ir no sentido oposto dos nossos pecados e pensamentos negativos. Se você estava indo em direção ao pecado, mude agora mesmo. Deixe para trás os seus pecados e quebrante o seu coração diante de Deus. Assim Deus perdoará seus pecados e você vai em direção a Deus, em direção para a sua própria salvação. Bom, o vídeo de hoje é isso.
Claro que faltaram muitos ensinamentos e eu posso até falar mais sobre eles. Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Fiquem todos com Deus e tchau. Pensamentos negativos são aqueles que vão contra a verdade de Deus. Eles não são apenas ideias ruins ou emoções passageiras. Na verdade, eles são sementes espirituais que o inimigo tenta plantar dentro da nossa mente para nos afastar da fé, da esperança e da presença de Deus. Eles se disfarçam de sentimentos comuns: tristeza, comparação, medo, raiva, rejeição, fracasso, mentiras e entre outros. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Ele pode tentar envenenar a nossa mente com mentiras constantes. Se você começar a acreditar nessas mentiras, com o tempo, isso se tornará uma fortaleza mental. Uma fortaleza é como um castelo de pensamento errado dentro da sua mente, onde o inimigo se esconde e age. Por isso, precisamos entender que pensamentos negativos não são algo leve ou pequeno, são armas que o inimigo usa para enfraquecer a nossa alma. Quando um cristão começa a aceitar e cultivar pensamentos que contradizem a palavra, ele entra num ciclo perigoso. A mente que não é renovada pela verdade de Deus se torna terreno fértil para a dúvida, a ansiedade e o medo. E tudo isso, com o tempo, gera atitudes e decisões que não glorificam a Deus. A primeira consequência é o enfraquecimento da fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que, se os nossos pensamentos nos afastam da confiança em Deus, acabamos por viver uma fé superficial, fria, baseada em emoções e não na verdade. Isso nos torna vulneráveis espiritualmente. Outra consequência clara é o surgimento do medo, da ansiedade e da instabilidade emocional. Do segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, afirma que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Se a mente está cheia de medo, de preocupação, de pensamentos do tipo, nada vai dar certo, então o que está dominando a pessoa não são pensamentos positivos, mas sim pensamentos negativos que acabam afastando nós da presença de Deus. Além disso, os pensamentos negativos afetam diretamente nossa identidade como filhos de Deus. Quando a pessoa acredita que não é amada, que não tem valor, que Deus não se importa com ela, isso gera distanciamento. Ela para de orar, para de buscar, e aí passa a viver como um escravo dominado pela culpa, pela tristeza e pelo isolamento. Por fim, uma mente negativa pode abrir brechas para o pecado. Tiago 1:14-15 explica que o pecado começa com um desejo dentro de nós, e se alimentarmos esse desejo, ele dá à luz o pecado. O pecado começa com um pensamento. O adultério começa com um olhar e um pensamento. A queda espiritual começa com uma dúvida não combatida. A primeira coisa que precisamos entender é que não vencemos pensamentos com força de vontade, vencemos com a verdade. A Bíblia é a única verdade que tem o poder de quebrar mentiras. Romanos 12:2 nos diz para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que há uma transformação real, espiritual, que acontece quando você começa a substituir pensamentos falsos por pensamentos que agradam à vontade de Deus. Então, o primeiro passo é discernir de onde vem o pensamento. Todo pensamento deve ser julgado à luz da palavra. Se ele gera medo, angústia, confusão ou culpa, ele não veio de Deus. Você deve se afastar desse tipo de pensamentos e deve correr para a presença de Deus, fazendo uma oração e lendo a Bíblia. O segundo passo é levar esse pensamento cativo à obediência de Cristo, como diz 2 Coríntios 10:5. Isso é um ato espiritual. Quando você percebe que está pensando algo que não glorifica a Deus, você precisa declarar: eu não aceito esse pensamento. Você deve fortalecer a sua alma com a palavra de Deus, peça ajuda a Deus para você destruir esses pensamentos negativos. Quando a mente está cheia da palavra de Deus, cheia da verdade, o primeiro fruto que surge é a paz interior. Isaías 26:3 diz que Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme nele.
Isso significa que a paz que excede todo o entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente quando escolhemos confiar e crer no que Deus diz. Bom, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenha gostado. E não esqueça, sempre esteja na presença de Deus. Não fraqueje para você não cair em tentação. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Fiquem todos com Deus e tchau. Você já parou para pensar que nem todo mundo que fala em nome de Deus realmente foi enviado por Deus? A Bíblia nos alerta sobre algo muito sério: os falsos profetas. Pessoas que parecem espirituais, que parecem ser pessoas boas e que até carregam uma Bíblia debaixo do braço, mas por trás da aparência escondem intenções perigosas. Em Mateus 7,15, Jesus disse: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Isso significa que nem sempre vai ser fácil identificar. Eles se parecem com pessoas piedosas, falam de Deus, fazem orações bonitas, mas o coração deles não está alinhado com a verdade. Os falsos profetas estão aqui justamente para enganar as pessoas que estão fracas espiritualmente e também ateus escolhidos. Ele vai pregar o que as pessoas querem ouvir e não o que Deus manda. Muitos falsos profetas são usados pelo inimigo para afastar as pessoas da verdade, dividir igrejas, desacreditar do evangelho e espalhar doutrinas falsas, e também pegar dinheiro dos fiéis. Isso se conecta com o que Jesus disse em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E qual o objetivo deles? Alguns querem poder, outros querem fama. Muitos querem dinheiro, mas existe algo ainda mais grave. A Bíblia diz que nos tempos finais, um falso profeta específico vai surgir com um propósito muito claro: fazer o mundo adorar o anticristo. O falso profeta não irá enganar as pessoas apenas com palavras. Ele irá trazer uma falsa paz mundial e irá fazer sinais incríveis. Em Apocalipse 13:13 diz assim: E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Agora olha esse detalhe. Em 1 Tessalonicenses 5:3 está escrito que, quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. Isso mostra o que eu disse antes, que o anticristo e o falso profeta também vão usar uma paz falsa para enganar. Uma paz mundial, uma sensação de estabilidade, de união. Porque sabemos que o anticristo e falso profeta já estão condenados para ir ao inferno. Em Apocalipse 19:20 diz assim: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em seu nome, com os quais havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, enquanto mais pessoas forem enganadas pelo anticristo e pelo falso profeta a adorarem sua imagem e receberem a marca da besta, também essas pessoas terão o mesmo destino: a separação eterna de Deus, o lago de fogo, que é chamado de segunda morte. Em Apocalipse 14:9-11, fala isso de forma muito clara e forte. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Isso mostra que não vai haver desculpa do tipo: ah, eu fui enganado, não sabia. Porque antes disso, Deus vai enviar pessoas que pregam a Bíblia verdadeiramente, vai enviar anjos, vai alertar o mundo. Inclusive em Apocalipse 14:6-7, diz assim: Vi outro anjo que voava pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, quem se deixa enganar é porque rejeitou a verdade primeiro. Segundo Tessalonicenses 2:10-12 reforça isso. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso mostra que o engano só domina quem já recusou a verdade antes. Por isso, sempre leiam a Bíblia. A Bíblia vai te alertar e te ensinar, e também vai te fortificar. Assim você vai fortalecendo espiritualmente. Assim você terá mais conhecimento, e você pode até examinar quem está pregando a palavra de Deus de verdade. Em 1 João 4:1 diz assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bom, por hoje é isso. Claro, tem muitas coisas que ainda falta falar. Porém, isso será assunto para um outro vídeo. Então eu peço que, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho, para você não perder os próximos vídeos. E lembre-se de sempre estudar a Bíblia. Fazer bastante oração, fiquem todos com Deus e tchau. Salmos de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o, e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem: folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos 93. O Senhor reina. Está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmos 135. Louvai ao Senhor. Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi Ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente,
e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja, desde Sião, o Senhor que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Olá, meus amados. Você já parou para pensar que pode estar cometendo erros espirituais sem nem perceber? É sobre isso que vamos falar hoje. Às vezes, carregamos hábitos, objetos ou crenças que não estão alinhados com os princípios de Deus, mas nem sempre estamos cientes disso. Vivemos num mundo agitado, cheio de distrações, e é fácil nos desviarmos do caminho. Mas não se preocupe, porque Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos guiar de volta para perto dele. Hoje, quero compartilhar com você algumas reflexões sobre práticas e atitudes que podem nos afastar da vontade divina, muitas vezes de maneira sutil. Vamos explorar isso juntos? A Bíblia nos ensina em Oséias 4:6: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Isso não significa que Deus quer nos castigar de forma alguma. O que ele está dizendo é que não basta termos boas intenções. Precisamos buscar o entendimento da vontade dele em todas as áreas de nossas vidas. Imaginem só, vocês não sairiam dirigindo por uma cidade desconhecida sem antes olhar o mapa, não é mesmo? Da mesma forma, precisamos da direção de Deus para navegar pelas estradas da vida. A falta de conhecimento pode nos levar a práticas que desagradam a Deus, mesmo que não tenhamos essa intenção. É como pegar o caminho errado sem perceber. Podemos acabar em um lugar que não gostaríamos. É por isso que é tão importante estudarmos a palavra de Deus, passar tempo em oração e buscar a direção do Espírito Santo. Lembrem-se, meus queridos, o Senhor não quer nos ver perdidos e confusos. Ele quer que tenhamos uma vida abundante, cheia de alegria e paz. E isso só é possível quando buscamos conhecê-lo e entender a sua vontade para nós. Abram seus corações para a sabedoria de Deus e permitam que Ele os guie a cada passo do caminho. Vocês já pararam para pensar nos objetos que guardam em suas casas? Às vezes, sem perceber, podemos estar abrindo espaço para coisas que não agradam a Deus. Livros de magia, ocultismo ou que promovem práticas contrárias à palavra de Deus são um exemplo clássico. Muitas vezes, esses materiais são vistos como inofensivos ou apenas entretenimento, mas a Bíblia nos adverte claramente contra qualquer forma de envolvimento com o ocultismo. Em Deuteronômio 18:10-12, Deus rejeita práticas como adivinhação e feitiçaria. Ele nos ama e quer nos proteger de tudo que pode nos afastar dele. Lembrem-se, o inimigo é astuto e pode usar coisas que parecem inofensivas para nos desviar do caminho. Por isso, meus queridos, façam uma autoanálise. Abram suas estantes, gavetas e armários. Examinem tudo com cuidado. Há algo que contradiz os valores bíblicos? Se a resposta for sim, não hesitem em se desfazer desses objetos. Lembrem-se, a nossa casa deve ser um lugar de paz, amor e comunhão com Deus. Vamos preenchê-la com aquilo que realmente importa, a presença do Senhor. A nossa fé em Deus deve ser pura e verdadeira, sem espaço para outros deuses. Sei que muitos de vocês apreciam a arte e a cultura de outros países, e isso é maravilhoso. Mas é preciso ter cuidado para não cruzarmos a linha da idolatria, mesmo que não seja intencional. Talvez você tenha uma estátua de Buda porque ela simboliza paz ou prosperidade, ou imagens de divindades de outras culturas. A intenção pode ser boa, mas a Bíblia nos adverte contra a idolatria.
mesmo que não seja intencional. Em Êxodo 20, versículos 3 a 5, Deus nos diz para não termos outros deuses nem fazermos imagens esculpidas para adoração. Essas representações, por mais bonitas que sejam, podem carregar significados espirituais que vão contra os princípios do cristianismo. Não se trata de desrespeitar outras culturas, meus queridos. É sobre manter nossa fidelidade ao Deus verdadeiro, aquele que nos amou primeiro e nos concedeu a graça da salvação. Por isso, meus amados, façam uma autoanálise. Olhem para suas casas com os olhos da fé. Há algo que precisa ser removido? Se a resposta for sim, sejam corajosos e tomem uma atitude. Deus se agrada da nossa obediência e da nossa busca por uma vida que o honre em tudo. Vocês sabiam que até as nossas palavras e pequenas ações podem ser consideradas erros espirituais? Muitas vezes, nem percebemos o poder que elas têm. A Bíblia nos ensina em Filipenses 2, versículo 14, a fazer tudo sem murmurações nem contendas. Isso significa que devemos evitar reclamar, fofocar e falar mal dos outros. Pode parecer algo pequeno, mas murmurar ou reclamar constantemente é visto como pecado, pois demonstra ingratidão a Deus. É como se estivéssemos dizendo que Ele não está cuidando de nós, que não está fazendo o suficiente. E isso, meus queridos, entristece o coração do Pai. Além disso, pequenas mentiras, ainda que contadas com boas intenções, também são contrárias aos princípios divinos. Lembrem-se, a verdade é um valor fundamental no reino de Deus, e devemos nos esforçar para sermos honestos em todas as áreas da nossa vida. É em nossas pequenas atitudes que muitas vezes erramos sem perceber. Mas não se desesperem. Deus é misericordioso e está sempre pronto a nos perdoar quando erramos. O importante é estarmos dispostos a mudar, a pedir perdão e a buscar fazer o que é certo. Vivemos em um mundo cheio de tentações e distrações. O inimigo está sempre à espreita, procurando uma brecha para nos desviar do caminho de Deus. É por isso que precisamos estar vigilantes, sempre alertas. Em 1 Pedro 5, versículo 8, a Bíblia nos lembra: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso não significa que devemos viver com medo, mas sim que precisamos estar conscientes dos perigos espirituais que nos cercam. É tempo de avaliar nossos hábitos, objetos e pensamentos, e perguntar: isso agrada a Deus? Essa atitude está de acordo com a sua palavra? Se a resposta for não, meus queridos, não hesitem em mudar. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos seguir. Lembrem-se, a nossa vida espiritual é uma jornada, não uma corrida. Haverá momentos de alegria, mas também haverá desafios e tentações. O importante é mantermos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e buscarmos a sua direção em todas as áreas da nossa vida. O meu convite para vocês hoje é simples. Examinem suas vidas com sinceridade. Abram seus corações para a luz do Espírito Santo e permitam que ele revele qualquer área que precise ser mudada. Há algo que não está de acordo com a vontade de Deus? Há algum hábito, objeto ou pensamento que precisa ser eliminado? Lembrem-se de que Deus é amoroso e está sempre disposto a nos perdoar e guiar para o caminho certo. Ele não quer nos condenar, mas nos libertar de tudo que nos impede de viver a plenitude da vida que Ele tem para nós. Peçam discernimento e sabedoria para identificar o que não está alinhado com a vontade dEle. Vamos juntos buscar uma vida mais plena e verdadeira na presença de Deus? Uma vida de obediência, santidade e amor ao próximo. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Vamos espalhar essa mensagem de reflexão e transformação. Bom, chegamos ao fim.
Espero que todos vocês tenham bons sonhos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Agora, antes de terminar, vamos orar a oração que Jesus ensinou para nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.